No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos estudar sobre as lições da vida de Rebeca, uma mulher manipuladora e que tem um exemplo negativo, mas que nem por isso tem lições valiosas para nos ensinar. Então já pegue sua Bíblia, o seu café e seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia, bom dia! A primeira segunda-feira do ano de 2023. Hoje é dia 2 de janeiro. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo das 50 histórias das 50 mulheres da Bíblia e como essas mulheres podem contribuir de forma positiva na nossa vida ou nos mostrar através dos exemplos negativos lições valiosas também para que a gente possa olhar para a nossa vida nos dias de hoje. Vamos lá. Rebeca, uma mulher manipuladora. Vamos compreender por que é que ela recebeu esse título, né? O casamento de Rebeca com Isaac pode ser descrito como feito nos céus. Encontramos sua história no capítulo 24 de Gênesis, se você quiser acompanhar aí com a sua Bíblia. Apesar do começo tão bonito com que ela e Isaac tiveram, o relacionamento de ambos e sua vida familiar desmoronou por completo. Rebeca nunca aprendeu como administrar um lar adequadamente. Bom dia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Podemos aprender muito com a vida de Rebeca, mesmo sendo ela um exemplo daquilo que não devemos fazer. Sua vida teve muitos problemas que devemos e podemos tentar evitar. Então, se você está tentando engravidar, se você está construindo um relacionamento, o exemplo de Rebeca vai te mostrar coisas que são desaconselháveis para fazer se você quer manter um relacionamento. Que a gente já vê que no início da história fala que eles começaram bem o relacionamento deles, mas não se sustentou. E traz Rebeca como uma mulher que não conseguiu manter a postura dentro do seu lar, não conseguiu manter o seu lar. E aí nós vamos compreender por que é que isso se deu durante a história, né? A primeira parte da história de Rebeca nos conta como ela e Isaac foi o filho que Deus prometeu a Abraão e a Sara. Quem já vem acompanhando os estudos, Isaac era o filho que daria origem a uma nação, segundo a promessa de Deus para a vida dos seus pais, Abraão e Sara. Isaac foi o filho de uma mulher que foi infértil, então ele era um milagre. E quando você tem assim, essa história que você já vem de uma superação, muito provavelmente você já foi criado de uma forma diferente, seus pais já tiveram mais cuidado contigo, né? E na história de Isaac a gente vê isso, né? Sara teve dificuldades para ter Isaac, então Isaac já era filho da promessa. E aí quando ele se casa com Rebeca, né? Foi quando quando os pais dele estavam, né, no local que Deus prometera para eles, né? E aí após a morte da sua mãe Sara, Abraão negou-se a sepultá-la entre as pessoas daquela terra. A gente viu isso lá na história de Abraão e de Sara, que Abraão valorizava tanto a vida da esposa que ele comprou um pedaço de terra para poder sepultar a esposa, né? E aí, de igual modo, quando Isaac, né, que é o marido da Rebeca que a gente está estudando hoje, encontrou a sua esposa, Abraão teve muito receio de quem seria a futura esposa do seu filho, porque o pai, Abraão, valorizou muito a mãe. Então, de igual modo, o pai de Isaac queria que ele se casasse com uma mulher que fosse de tamanha grandeza e obediência a Deus, assim como foi sua mãe Sara, né? E aí, por essa razão, Abraão enviou o servo que mais confiava para encontrar uma esposa para o seu filho Isaac. Ao encontrar os familiares de Abraão, o servo explicou-lhes o propósito do seu regresso à terra natal.
relata sobre o encontro e o servo relata sobre o encontro de Rebeca e como foi até a casa do irmão de Abraão. E aí, quando o servo vem trazer a notícia de que tinha encontrado Rebeca para se casar com Isaac, ele diz que reconheceu que a mão de Deus o havia guiado ao encontro de Rebeca. Ela era parente de Abraão, exatamente da família que ele viera procurar. Ele prostrou-se e adorou ao Senhor. Os familiares de Rebeca também reconheceram que o servo estava sendo guiado por Deus e disseram que ele poderia levá-la assim que desejasse. Eu vou ler e depois eu contextualizo, porque eu acredito que fica mais fácil. Encontramos clara a resposta de Rebeca em Gênesis 24, 58. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Rebeca juntou seus pertences e os servos dados a ela e partiu. Isso porque antigamente uma mulher, quando ia se casar, ela saía da casa dos pais levando, né, as servas, os servos que já serviam na casa dos pais. Isso era um costume da época, para um lugar desconhecido e para tornar-se esposa de um homem que não conhecia. Ao responder sim, quero, Rebeca expressou seu desejo de obedecer a Deus. A pergunta que cada um de nós deve responder: estou pronta para seguir a direção de Deus? Quando chegou o tempo de Isaac casar, o pai dele, Abraão, se preocupou em procurar uma esposa que fosse digna para o seu filho Isaac. Porque Sara era, né, uma mãe que obedeceu a Deus, né, que teve um lugar de destaque na vida de Abraão. Então ele queria que o filho também tivesse uma esposa que fosse tão companheira quanto foi a mãe Sara. Então Abraão pegou o servo de mais confiança dele, aquele servo que ele sabia que tinha mais fidelidade a Deus, e pediu que o servo fosse até a terra dos parentes de Abraão, porque naquela época era costume os parentes se casarem, né? Não tinha nada que impedisse isso. E até por essa questão de conhecer, né? E aí, o servo, sendo guiado pelo Espírito Santo, chegou até a casa de Rebeca. Mas olha só que interessante a partir daí a história, né? Foi perguntado para Rebeca, né? A família de Rebeca, vendo que o servo de Abraão era realmente um instrumento do Senhor, autorizou que Rebeca fosse junto dele, né? Mas ela não sabia para onde estava indo, ela não conhecia de fato aquele homem, e ela foi consciente de que ela estava indo para se casar com um homem que ela também não conhecia. Mas ainda assim ela foi, e a palavra de Deus na Bíblia diz que ela foi porque ela realmente acreditou e confiou que ela estava cumprindo também a vontade de Deus para a vida dela. Então ela foi junto com o servo, né? E aí, uma pergunta que faz aqui ao final é justamente o quanto nós estamos dispostas, né? Porque orar, pedir a Deus, a gente ora, pede todos os dias, né? Seja lá qual for aquele em quem você acredita, seja qual for a denominação, qual for a sua religião, mas todos os dias você acredita que existe um ser supremo que olha por você, uma pessoa, bom dia, seja bem-vindo, uma pessoa superior que está cuidando de ti e da tua vida. E é para essa pessoa que a gente volta as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos pedidos todos os dias. E às vezes a gente tem uma projeção na nossa cabeça de que as coisas acontecerão assim ou assado, e a gente se apega naquela circunstância. Mas se as coisas não saem exatamente como a gente imaginava, como a gente planejava, em muitos momentos a gente acredita que ou Deus não vai fazer, ou Ele não está fazendo do jeito certo, ou Ele está demorando para fazer. E a pergunta que fica é: a gente está pronta para seguir a Deus, para cumprir a vontade dEle?
dentro do propósito dele para a nossa vida. Na jornada de tentante, é tudo incerto. Você só sabe que você vai ter que correr atrás dos seus sonhos, que você vai ter um pouco mais de dificuldade para realizar os seus sonhos, mas não sabe ao certo como será, se vai ser assim ou assado, o que vai ser a partir dali. E às vezes no primeiro diagnóstico negativo que você recebe, você já quer desistir, você já acredita que para você está mais difícil, né? E aí a pergunta de Deus é o quanto você está realmente disposta a seguir a direção que Deus tem para sua vida, né? Porque nós já vimos em histórias anteriores, inclusive na história da mulher de Ló, a desobediência lhe custou a própria vida. Então talvez o nosso sonho está logo ali e a gente se desvia dele porque acredita que a nossa rota é mais curta, porque o caminho que Deus está nos dando está muito difícil, o fardo está muito pesado, né? E às vezes não compreende. Quando você está tentando engravidar e as dificuldades surgem, tudo que você... A primeira reação que a gente tem, né, seja na vida, qualquer dificuldade que surge, a gente se pergunta, meu Deus, por que isso está acontecendo? Meu Deus, por que comigo? Por que eu? E quando você está tentando engravidar também. E a gente precisa começar a mudar esse olhar de questionamento e de dor para compreender o que é que a gente está precisando aprender para poder superar aquela dificuldade e, enfim, atravessar para o outro lado. Porque muitas vezes a gente não está pronta. Obrigada, Glass, Deus abençoe. Muitas vezes a gente não está pronta para receber a bênção. Não é que as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria e espera. Às vezes as coisas não estão acontecendo. A gente é que não está vendo que as coisas estão acontecendo. Toda dificuldade é uma preparação para que a gente viva a promessa de Deus. Deus não vai nos dar algo para o qual nós não estamos prontos. Porque talvez a gente até receba do Senhor e nem perceba que recebeu. Às vezes as coisas já estão acontecendo e a gente não está percebendo porque a gente não estava preparada. Então, uma vez eu ouvi uma coisa de um pastor que ficou gravada em mim. Quando nós oramos e pedimos ao Senhor direcionamento, Ele nos dá 3 respostas. Ele nos diz sim, porque você já está pronta para receber aquilo que você está pedindo. Ou Ele diz não, que aquilo não é para você. E se Ele te disser não, Ele vai te conduzir para uma nova história, porque Deus não fecha uma porta sem abrir outra. Ou Deus vai te dizer ainda não. E é aí que entra a preparação. Quando eu senti no meu coração que eu queria ser mãe, que estava na hora de ser mãe, eu tinha muita consciência de que eu viveria a gestação. Eu tinha o desejo de sentir os meus filhos crescendo aqui dentro. Então, eu tinha certeza dentro do meu coração, orando ao Senhor, que eu viveria a gestação e a maternidade. Então, não importava as dificuldades que iam surgindo ao longo do caminho, eu não podia desistir, porque só não consegue quem desiste. E tudo foi uma preparação da parte do Senhor. Se hoje eu sou uma mãe mais consciente, uma mãe amorosa para os meus filhos, foi porque eu passei por toda uma dificuldade. Então, o abraço dos meus filhos, o carinho deles tem um outro sabor, vamos dizer assim. Então, muitas vezes a gente quer as coisas, mas quer logo, quer do nosso jeito e acaba não vivendo o processo, né? E na história de Rebeca, né, a gente viu só a introdução, amanhã a gente continua para não ficar muito longo. Ela recebeu, né, um servo do Senhor em sua casa e ela decidiu confiar, acreditar nesse servo e ir, né, para uma terra distante, para uma terra desconhecida, mas confiando que o Senhor tinha o melhor para a vida dela. Então, solte o controle. Não queira ter o controle de tudo, porque nem tudo a gente compreende agora, nem tudo. Aquela sensação lá na frente, né? Quantas vezes você lá na frente depois fala assim, nossa, agora eu entendi por que eu passei por aquilo. Nossa, agora eu sei por que eu tinha que ter vivido aquela situação. Se eu não tivesse passado por isso, hoje eu não estava aqui. Em muitos momentos da nossa vida a gente só compreende as coisas lá na frente, depois, né? Eu precisei viver 2 anos de uma gestação, de um pós-parto, né? De uma vida de mãe adormecida. Eu demorei 2 anos para compreender qual tinha sido o propósito da minha jornada de tentante.
Eu demorei 2 anos para conseguir ouvir o que o Senhor tinha para me ensinar e despertar para as lições que a infertilidade me trouxe. Então, foi uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de muito diálogo com Deus, né? Então, não se desespere, né? Bom dia, seja bem-vinda. Acredite que se o Senhor te prometeu e tá difícil, e tá pesado, e tá cansativo, e parece que tá cada vez mais longe do que perto, significa que a vitória também vai ser grande. Quanto maior a batalha, maior a vitória. Creia nisso. Estamos começando um ano novo aí, cheio de projetos, sonhos, realizações. Muitas coisas vão vir fáceis, vão ser acolhidas pelo Senhor, mas é porque de fato você já está pronta para recebê-las. E aquilo que tiver difícil, dobra o seu joelho, pede resposta para Deus, pede direcionamento. Mas se de fato você sentir no seu coração que aquilo é para você, pesou, doeu, larga que não é seu. Isso é uma coisa... a gente sempre sabe no nosso coração o que é de fato pra gente. E o que não vale a pena a gente ficar insistindo, né? Porque se de fato for seu, for um desejo do seu coração e for alinhado com o propósito de Deus para sua vida, a dificuldade é uma preparação para viver o novo, para viver a oportunidade de Deus para sua vida. Então, vamos começar um ano novo fazendo as coisas de forma consciente, mas sem desistir daquilo que a gente realmente quer para as nossas vidas. Amém? Oremos então ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui, por poder, Senhor, estudar um pouco mais sobre a sua palavra. Te agradeço porque tudo aquilo que foi dito, Senhor, é direcionamento teu. Te peço que nos perdoe pelas vezes em que duvidamos, em que não acreditamos, Senhor Deus, na tua vontade para as nossas vidas. Nos perdoe por querer controlar tudo, por querer, Senhor Deus, muitas vezes saber o que vem a seguir sem nem estar pronta para receber o agora, Pai. Esteja nos conduzindo neste novo dia, Senhor Deus, neste ano que está só começando, ó Pai. Coloque no nosso coração, Senhor Deus, os sonhos que vão de encontro com o seu propósito para a nossa vida, ó Pai. Que nós possamos viver o novo, o grande, o belo, Senhor Deus. Tudo aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas. Eu creio que cada uma de nós nasceu com um propósito, Senhor Deus, e nasceu para ser feliz, para se sentir realizada, ó Pai. E reconhecer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é fiel nas nossas vidas, ó Pai. Eu te peço por cada mulher, por cada pessoa que esteve conosco aqui nesta manhã, abençoe todos os lares aonde essa palavra chegar e que ela vá, Senhor Deus, de encontro a todas aquelas que precisam, Senhor, nesta manhã de uma palavra de conforto. Eu te peço que me abençoe minha vida para que eu permaneça, Senhor Deus, fiel ao propósito aqui todos os dias, ó Pai. Me fortaleça para que eu fortaleça outras pessoas. É a minha oração a Ti nesta manhã, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. A gente sempre sabe, é isso. Lá no nosso coração a gente sempre sabe, né? Às vezes a gente duvida dos nossos próprios desejos e vontades, mas Deus vai confirmando à medida que a gente vai caminhando, né? Um excelente e abençoado dia. Deus esteja conosco neste dia. Gratidão, gratidão, gratidão. Deus abençoe.